parte gostosa também do nosso assunto. Então, Giovana, há quanto tempo vocês iam pra São Januário? Eu ia pra São Januário assim, desde que eu era pequena, né? Vocês começaram a levar ela com quantos Vamos lá. anos, A assim? primeira vez que ela foi, eu acho que ela tinha 2 anos. Foi mais uns 2, 3 aninhos que a gente Foi levou ela a Maracanã, primeira vez. Maracanã. Mamando na mamadeira. Isso foi o quê? 2015, 2016. É. Só que o Vasco entrou pra variar depois, naquela fase... Aham. A gente ia. A fase ruim que não terminava. E ela era muito novinha também. Aí deu uma desanimada. Essa que é a verdade. Aí a gente voltou aí, acho que em 2019, 2018 ou 2019. 19. Aí ela já- voltou aí, só que aí veio a pandemia. Não, aí em 2020, aí nós íamos, ela entrou em campo. Ela chegou a entrar isso aí. Aí, Aí veio 2020, veio a pandemia. Eu era sócio, Aí quando começou a pandemia, eu parei de pagar o sócio, porque a gente não sabia nem quando ia Quando voltar. ia voltar, Aí paramos. Aí 2020. E foi nessa época aí que ela começou a gostar mesmo? Que você começou a acompanhar? Depois da pandemia, eu digo, né? É, foi depois da pandemia Depois que da eu comecei pandemia, que ela podia, ela era muito... A virar aquela Mas- torcedora. Que eu acompanhar lembro que a pra gente foi num jogo... Quando Deixa eu ela era pequena, falar. eu não entendia muito bem. Agora ela né? entende Sim. mais. E aí, depois da pandemia, eu comecei a entender. Eu lembro que antes da pandemia, já tava o boato de que ia fechar tudo. Aí teve um jogo em São Januário, Vasco e Goiás. O último A gente jogo. foi. Que eu lembro que Foi? eu comentei com ela e falou, eu acho que esse vai ser o último jogo em muito tempo. E nós fomos. E foi. A gente foi no jogo, foi numa quarta-feira, acho que na quinta ou na quinta já sexta-feira, decretaram- fecharam tudo. Já que fecharam Foi o tudo. último jogo que teve com torcida. Nós estávamos Aí lá. desanimou depois, né? Veio a pandemia, sem público, o Vasco foi rebaixado de novo. Aí não voltou. E quando que você começou a gravar vídeo? Aí- Como é que foi Então. a ideia que você falou, Aí vou pegar o telefone aqui e vou gravar um vídeo? Então, só para contextualizar rapidinho, aí a gente não foi, parou de ir, aí voltaram, a pandemia acabou. Mas todos os jogos. Não, aí a pandemia, assistindo sempre. claro. tudo. Aí a pandemia acabou, o Vasco caiu, tava na segunda divisão. Eu falei, na segunda divisão eu não vou mais. Não vou. A Mentira. gente não vai. A gente Mas não foi. Sempre falava isso, a gente sempre Não, eu ia. falava que ia parar de assistir, mas eu não parava. Esse que é o Nunca. ponto. Mas Ainda Vascaíno é assistia mais assim. e mais. Mas a Não gente vejo não mais foi. esse time. Aí a gente Porque eu fiquei tão revoltado. Falei, não vou dar mais dinheiro. Aham. Porque aí foi o Vasco 20 caiu, aí 21 disputou a segunda divisão, não subiu. Aí a revolta ficou imensa. Falei, não vou. Aí 2022 a gente fez a Série B e subiu no sufoco. Isso daí eu acompanhava, ela acompanhava meu desespero. Aí chegou os 2023, que a gente subiu. Resolveu se desesperar Não, junto, Giovana. Não, só para contextualizar, para chegar nesse ponto. Aí a gente virou SAF, nossos problemas acabaram. Agora em pensou, né? 2023 Vamos vai ser o nosso ano, 2023. Não, 23. 2023. Agora vai. Aí começou o Campeonato Brasileiro, a gente ficou 10 ou 11 jogos sem ganhar. Ou seja, vamos cair de novo. Mesmo virando SAF, a cabeça, vamos virar de novo, vamos cair de novo. Mas nós fomos vários. Sim. Maracanã, tudo. Aí o Vasco contratou o Ramon Dias, que o Vasco era o último colocado disparado, aí contratou o Ramon Dias, aí o Vasco começou a dar sinais de que estava... Mas só que era muito difícil, porque o Vasco tinha que fazer não sei quantos pontos no final do campeonato. Aí a gente voltou aí nessa esperança Aham. de que a Não gente fosse ia conseguir rebaixado. sair, que a gente Isso ia aí. conseguir se salvar. Só que eu ainda não era sócio. Aí não conseguia em todos os jogos. Em São Januário a gente Você não tinha cancelado conseguia. Sócio, Já estava cancelado há uns 3, 4 anos. Aí a gente comprava os ingressos sem ser sócio. Aí a gente começou a ir, os jogos Maracanã e São Januário. E isso ela ia. Aí nesse 2023 ela começou a... De novo, Não, aí ela começou a pegar aquele gostinho de ir a jogo, Aham. a tensão que Passou a era, entender mais, a pela entender idade, até pela mais. idade. aquele E aí? desespero, que a gente estava começando a respirar para sair do rebaixamento. E aí, no último jogo Não, do... mas como foram os últimos jogos? O desespero. O desespero dos últimos jogos, antes do último jogo. Sim. Não, e aí a gente ficou desesperado, porque a gente... Ninguém queria cair, óbvio, né, gente? Os jogos que o E Vasco aí? achou que ia ganhar e perdia. Perdi. Nossa,
Aham. E aí, Aí chegou no último chegou jogo. no último jogo do campeonato. Hum, Ou o Vasco ficava na Série A, uhum. ou ele caía pra Série B. Sim. Ou seja, foi um nervosismo danado. Meu Deus. Fiquei assim. O meu pai, principalmente. Caraca! Ele tava Eu achei que eu ia desesperado. morrer, Ele sério. pediu pra tomar Achou que ia remédio morrer. pra Ah, dormir. mas assim, agora pode... Nesse eu dia posso do Vasco e morrer, Bragantino. E É, ela foi absorvia isso tudo, nossa. Escuta. É isso que eu ia falar. Além de tu ter que cuidar de você, tinha que cuidar da Giovana Porque também. assim, Porque era... antes desse jogo, eu não assistia. Aí eu não assistia porque eu ia ficar nervoso. Eu ia pra sala, me trancava no quarto. No meu quarto. E elas Não, mas ficavam ele volta, assistindo. Tá quanto? Não me Aí fala, ele se não me esconde. fala quanto tá o jogo. Não me fala. Então, assim, se saísse gol ou não saísse gol, a gente não podia falar. Por quê? Senão ele ia saber qual era o Eu placar. pedia pra não falarem nada. Até Era- se a gente... nervosa também? Eu fiquei. Nesse dia, então, Aí, meu nesse Deus. do Vasco e Bragantino, tinha que ganhar pra não cair. Ganhar ou A ganhar? gente ganhou, né? Ganhou, o 2 a jogo, 1. óbvio, né? É, o A Santos... gente conseguiu ganhar o jogo. Aham. E assim, eu gravei um vídeo toda... Eu peguei o celular... Toda Ah, feliz. choramos, os três chorando. É. Então, Nós três. eu peguei o celular da minha mãe, que aí na conta dela lá, né? E aí eu fui lá e gravei o vídeo. O Vasco ganhou. O sentimento que ela tava na hora. O Vasco... Aí eu peguei o celular e falei assim, Feliz, ué, sabe? que isso no meu Eu celular? fiquei muito emocionada que o Vasco tinha ganhado e conseguiu ficar na Série A. E aí eu falei, mãe, posta esse vídeo, posta. postou. Ela foi lá, postou o vídeo. E aí, assim, pra quem tinha o quê? Certo. 300 seguidores? É, até menos. Não, por aí, Menos. 300, 200 Aí seguidores. nesse ela começou a ganhar. Foi pra 5 mil em menos de uma semana, né? Caramba. Não, em um mês, mais ou Não, menos. Foi mais ou menos um foi? mês, é. Foi 3 mil. Ah, mais mas ou menos, ganhou cinco- também, independente É. disso. Foi 5 mil? Foi mais ou menos Mas não isso foi aí. uma Eu acho que não foi semana, uma não. semana. Ah, foi um Não pouco lembro. mais de uma Aham. semana, alguma coisa assim. E aí, o vídeo explodiu Você começou... e nós começamos a gravar vídeo. Gravar. Aí virou o ano. Virou Sim. Aí ano, era uma promessa que eu tudo tinha bem. feito. Se o Vasco não caísse, eu ia virar sócio. Aí Aham. voltei a ser E sócio. ele ainda falou que se o Vasco não caísse, ele ia raspar a barba. É, Ele foi raspou a barba. barba. Ah. Ele raspou a barba. Aí eu voltei a ser sócio. Aí a gente, pô, já tô Sim. pagando a Qual grana foi de o- sócio. É. Agora eu vou aos jogos. Aí Sim, a gente lógico. começou a ir direto a partir de Aí ela 2000. sempre gravava vídeo. Ou de vez em Sim. quando ainda.